Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos no dia 45 do nosso devocional e o tema hoje é não se encaixar pode ser um presente. E o texto base está lá em Isaías 53, no verso 10, que diz assim: Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então ela já inicia o devocional, falando que ela fica pensando, se Moisés, se Esther, se Daniel, se Paulo tivesse se encaixado, aos padrões humanos, o que teria sido, Então, por vezes, estar fora do padrão pode ser uma grande dádiva. E ela cita também, aqui o exemplo de José, que se José tivesse se encaixado perfeitamente no mesmo padrão que andavam os seus irmãos, um padrão que não era muito bom, a própria palavra diz que José mesmo trazia, coisas ruins dos seus irmãos para o seu pai, Eles não davam um bom testemunho. Então, se José tivesse se encaixado nesses padrões que seus irmãos também tinham, ele não estaria, na posição, ele não teria exercido a posição de governador do Egito. Então, José precisou ser desprezado, ser rejeitado, ridicularizado, para que então ele pudesse ser arremessado rumo ao seu destino, porque a palavra nos relata, que José era um homem temente a Deus, José andava com o Senhor, José amava o Senhor, então ele não andava no mesmo padrão que os seus irmãos, e por causa dessa escolha dele, ele teve que passar por um processo muito difícil na vida dele. Ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi ridicularizado, como lá vai o sonhador, como a palavra relata. Os irmãos menosprezavam aquilo que o Senhor havia falado acerca do propósito que Deus tinha na vida de José, Então, muitas vezes, nós teremos que passar por esses momentos para não andarmos no padrão desse mundo, não andarmos na mesma direção que muitas pessoas estão andando e que não agradam ao Senhor. Então aqui ela cita, o exemplo dela, que para ela lançar, essa plataforma de ensino que ela tem, nas redes sociais, na internet, que é a Casa de Isabel, ela passou por um processo muito difícil e ela tentou várias vezes fugir, de todas as maneiras dessa decisão, porque ela pensava que ela não se encaixava naquele tipo de trabalho e ela tinha muito medo da câmera, ela se sentia desconfortável, e ela não queria se expor, ela não queria exposição. Então muitas vezes nós também, eu me identifiquei muito nisso que ela falou, porque eu sempre tive muito medo, de me expor, eu sempre me achei incapaz para fazer algumas coisas que o Senhor já gerava no meu coração, já gerava dentro de mim. Então, houve muitos momentos na vida da pastora Viviane Martinello, que ela pensou dentro dela mesma, que ela pensou consigo mesma, que ela não ia conseguir, que ela não ia conseguir chegar, que ela não queria mais isso. Então, muitas vezes, nós também passamos por esse tipo de situações, por esse tipo de processo nas nossas vidas, Quantas vezes também, diante de um propósito, diante de um projeto que o Senhor começa a gerar dentro de nós, nós também pensamos dessa maneira, não vou conseguir, não vou chegar lá, não tenho capacidade para isso. Mas hoje ela cita o testemunho dela para que nós possamos aprender com isso, com essa exposição que ela está tendo, para servir de ensinamento para as nossas vidas. E aqui ela cita, que ela só decidiu liberar as gravações e lançar esse projeto depois de passar por esse processo difícil e depois dela vencer muitos gigantes interiores que a impediam de romper, gigantes na sua mente, gigantes, muitas vezes lançados, por mentiras do inimigo na nossa mente, na mente dela. E eu creio que é isso que muitas vezes todas nós passamos, diante da revelação do Espírito Santo nos nossos corações, acerca do propósito e do chamado para
o qual Ele tem nas nossas vidas, porque muitas vezes nós temos medo, porque nós nos sentimos tão incapazes, nós nos achamos tão imperfeita, né? Nós pensamos que não conseguimos se encaixar nesse nível, né? nesse processo tão grande, e a palavra de Deus nos diz exatamente isso, que os sonhos de Deus são altos, que os sonhos de Deus são grandes, e muitas vezes nós olhamos, né, para a promessa e nós achamos, né, que nós não conseguimos nos encaixar, mas hoje nós precisamos entender uma realidade que ela entendeu e por isso ela conseguiu vencer esses gigantes. Ela entendeu que não era que ela não se encaixava, mas que o que Deus havia desenhado para ela, ela seria incapaz de viver sem a presença do Espírito Santo, a presença capacitadora de Deus nas nossas vidas. Então, quando ela entendeu que ela só ia conseguir vencer se ela dependesse totalmente da presença de Deus, da capacitação do alto, da capacitação do Espírito Santo, foi aí então que ela decidiu se submeter a este processo. E o resultado qual foi? Ela começou a viver e ela hoje desfruta de um tempo novo. Hoje, estar na frente de uma câmera já não causa mais desconforto para ela. Então, ela já venceu, ela já conseguiu romper esse processo. E tem algo no meu coração que eu sempre falo, né, que eu aprendi com a pastora Camila Barros, que eu fiz um curso, né, com ela, e daí nesse curso ela falava, né, acerca do nosso chamado e desses medos, né, da gente, dessa vergonha da gente de romper, de se expor, e ela sempre falava, a gente nunca vai perder totalmente esse medo, porque esse medo já demonstra a nossa dependência de Deus. E ela sempre falava uma chave que foi uma chave que eu declarei várias vezes para minha vida. Ela falava assim: tá com medo? Vai com medo mesmo, não espere você perder o medo para começar a caminhar, porque o medo ele faz parte do processo de depender de Deus. Então você tá com medo? Vai com medo mesmo. O importante é que você não está sozinha. Deus te chamou e Deus é com você todos os dias da sua vida. Nós já fomos ministradas acerca disso, né? Então aqui ela relata, né, que uma verdade para as nossas vidas é que Deus leva muito a sério esse processo de transformação pessoal nosso e o processo de expansão do reino de Deus. Então, entenda, mulher abençoada, que se Deus tem algo em mente para você, o conselho do céu para a tua vida no dia de hoje é: não fuja desse processo. E ela cita aqui uma pergunta que muitas vezes nós fazemos: então tem como fugir? Dá para fugir desse processo? Dá sim. Só que muitas vezes, se nós fizermos isso, nós vamos viver derrotadas pelos gigantes interiores, pelos gigantes que muitas vezes nós só vamos conseguir romper se nós decidirmos nos submeter a esse processo e vencer os nossos medos, os nossos gigantes internos, decidindo submeter e obedecer à vontade de Deus e caminhar. Então ela fala assim, né, que quem vê ela agora com esses conceitos, né, muito claros, muito firme na sua mente, não imagina como ela era quando ela começou, não. Então ela fala, né, que as pessoas que caminharam com ela desde o início sabem que ela era bem diferente da mulher que Deus transformou ela, né, até chegar onde ela está no dia de hoje, né, essa grande mulher de referência, essa grande pastora, autora de best-seller, né, uma mulher que tem feito a diferença no reino de Deus. Mas ela declara aqui que ela não acordou numa bela manhã, né, com a mente transformada e transformada na pessoa que ela é hoje. Ela precisou passar por um longo processo de desenvolvimento até ela compreender o propósito que Deus tinha na vida dela, desenhado para ela. E ela ainda hoje está passando por este processo, está em andamento, porque tem muitas coisas na vida dela que ela ainda está rompendo diariamente, porque nós temos que compreender que há um processo nas nossas vidas e que ele, muitas vezes, ele é longo, mas nós precisamos nos submeter para que nós possamos ser quem Deus nos chamou para ser. E o texto de hoje diz, né, que o próprio Deus
para cumprir o propósito na vida do seu filho, precisou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Antes de Jesus iniciar o ministério dele, né, ele teve que enfrentar um processo, um episódio significativo na vida dele, que foi quando ele foi conduzido ao deserto por 40 dias e ele teve que ficar no deserto em jejum, e depois que ele passou por esse processo de jejum, ele foi tentado pelo diabo. Então, Jesus também passou por esse processo, né? Jesus também passou pelo deserto, e uma prova muito difícil e dura, né? É passar pelo deserto, passar por momentos de sequidão, de solidão, de escassez, né? O próprio lugar, né? É um lugar difícil, é um lugar árduo, né? Mas é um lugar que traz muito crescimento, e o principal, a aprovação de Deus para as nossas vidas. Moisés, em seus discursos, né, de despedida, ele declara, né, que o Senhor havia conduzido ele e o povo por todo esse caminho do deserto durante 4 anos para que eles pudessem crescer. A intenção de Deus em colocar o seu povo no deserto é que Deus queria provar a motivação do coração deles, a intenção do coração deles. Então Deus usou essa situação como uma oportunidade para sustentá-los e para ensiná-los. Então todo aquele sofrimento que eles viveram no deserto foi aproveitado pelo Senhor com a finalidade de produzir naquele povo e no próprio Moisés, né, um caráter aprovado em Deus. Ele prensou, né, ele usou como se fosse uma prensa, né, o deserto, para extrair o melhor daquele povo que não sabia honrar a Deus. Então, a prensa de Deus, o deserto nas nossas vidas, ele serve para que nós possamos moldar o nosso caráter e termos um caráter aprovado em Deus. E ela cita, né, aqui a parábola de Jesus que está lá em Marcos 2:22, que diz assim, que ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, e se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Então, o que esse versículo bíblico está querendo dizer para nós? Que o vinho novo deve ser guardado em um odre novo. Por essa razão muito simples, esse vinho, esse odre, né, ele é capaz de se expandir e preservar todo o vinho, todo o conteúdo nas condições aprovadas. E esse conceito, esse ensino bíblico nos ensina 2 verdades. A primeira é que o vinho é produzido pelo esmagamento da uva. Caso você se deixe esmagar pelo processo de Deus, a ponto de você ser aprovada e ter teu teste de caráter, você produzirá um vinho novo na sua vida. Então, nessa prensa, quando a gente se permite, né, ser esmagada por Deus, que assim nós conseguimos extrair de nós, né, um caráter aprovado de Deus, a nossa verdadeira essência, e assim então é produzido na nossa vida um vinho novo. E a segunda verdade que nós aprendemos nessa parábola é que a segunda verdade está totalmente relacionada com a primeira, que o novo vinho não se encaixa numa estrutura velha, num odre velho, né, numa carcaça velha, que ela cita uma palavra que é pouco conhecida, mas significa estrutura, que é arcabouço. Então, numa estrutura velha, num odre velho, numa carcaça velha. Por isso, você sofrerá uma sensação de deslocamento, e é neste momento que você deve tomar a decisão, e uma decisão muito, muito importante na sua vida, que é preservar a velha estrutura ou dar espaço à nova estrutura e poder então expandir. Essa decisão é sua, é você que decide. Então, é você que escolhe ser esmagada, passar por esse processo, e também quando você começar a passar pelo processo de produzir um vinho novo, você decidir expandir, decidir permitir que Deus mude toda a tua estrutura, tudo que há em você, para que você possa receber então esse algo novo de Deus na sua vida. E ela cita, né, para encerrar, que muitas mulheres, né, têm fracassado em cumprir o propósito de Deus nas suas vidas porque elas estão resistindo o odre novo. Elas já se acostumaram, né, com tantas
vitórias do passado, com as antigas maneiras de atuar, com o conforto, né? Com os testemunhos passados, as experiências passadas, que elas estão vivendo agora nessa máxima, né? Que o vinho velho, aliás, o vinho velho é melhor. Então elas perderam totalmente a perspectiva de vida. Então eu quero te dizer nesta manhã, não viva no passado. Em nome de Jesus, Deus tem novidade de vida para você. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas inéditas para realizar na sua vida. Use o passado para aprender com ele e para que ele possa ser apenas algo para te ensinar e te capacitar a seguir em frente. Em nome de Jesus, que você possa se adaptar às novas estruturas que Deus está fazendo em você, para que você possa estar apta para receber o vinho novo e expandir no reino de Deus. Entenda no dia de hoje que neste tempo Deus está contando com mulheres que não se encaixam nos padrões desse mundo. Ele está contando com mulheres que andam na contramão, que não barganham as coisas de Deus, que não se deixam vender por aceitação humana, em nome de Jesus, mas mulheres que buscam o Senhor, buscam viver na total dependência de Deus, que estão totalmente alinhadas com o céu, que não querem ser aceitas nesta terra, não buscam a aprovação de homens, mas buscam sim ser moldadas e ter o caráter de Deus na sua vida, buscam ser aprovadas por Deus. Então, em nome de Jesus, não se esqueça que para isso você não pode se encaixar nos padrões humanos, e você precisa ter essa verdade na sua vida, que não se encaixar é um grande presente de Deus para você, é uma grande dádiva de Deus na sua vida. Não se encaixar nos padrões deste mundo vai permitir que você desfrute e viva a total, a plena vontade do Senhor para a sua vida, para o seu propósito, para o seu chamado. Compreenda, não se encaixar nos padrões deste mundo é viver na total dependência do Senhor e desfrutar dos sonhos de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que seu dia seja maravilhoso em nome de Jesus.